Queridos, existem algumas profecias e promessas que pairam sobre essa nação. Gostaria de ler algumas delas. Olha, para quem não sabe, desde tempos remotos, Deus tem usado profetas sobre essa nação. E eu creio que todas essas promessas, profecias sobre essa nação, vão se cumprir uma a uma. Em 1912, quando Gunnar Wingren, para quem não sabe, Gunnar Wingren foi um dos fundadores da denominação chamada Assembleia de Deus. Em 1912, quando ele veio para o Brasil, ele veio trazido por uma profecia. Interessante que ele nem conhecia a cidade de Belém do Pará. E Deus, lá onde ele estava em Chicago, deu a ele uma visão, deu a ele o nome da cidade, e ele não conhecia. Mas ele veio pela fé e se estabeleceu no território brasileiro. E Deus falou através dessa profecia que cairia um poder de Deus através dele, nesta terra chamada Brasil, no lugar em que ele aportaria em Belém do Pará, e que nesta terra aconteceria o último dos grandes despertares de avivamento. Nesta terra chamada Brasil, em 1912, Deus deu uma revelação a Gunnar Wingren, que aqui aconteceria o último despertar da terra. Queridos, eu creio nessa profecia. Eu creio que ela vai se cumprir. Eu creio. E se é através da fornalha, através da perseguição, nós temos que louvar ao Senhor. 1935, um homem chamado missionário William Burman, do Texas, nas margens pobres da América do Sul, ele teve uma revelação que surgiria um povo marchando contra a imoralidade e que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Olha só, essa profecia veio para esse missionário chamado William Burman em 1935, que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor e que aqui nessa terra se levantaria um povo marchando contra toda a imoralidade. Eu creio que essa promessa também vai se cumprir para o Brasil. Vocês creem? Amém? Vocês creem? Eu creio que nós estamos chegando nesse tempo. Deus apenas está começando um mover. Então eu creio que é apenas o começo de um mover. E agora, a partir do ponto em que as necessidades de intercessão e oração vão aumentando, eu creio que também vai aumentando este avivamento. Dessa pequena centelha, dessa pequena fagulha, irá surgir um grande fogo que vai incendiar todo o Brasil. 1936, Smith Wigglesworth, em Sydney, na Austrália, ele profetizou que seu ministério, o ministério que esse missionário exercia, ele profetizou que era apenas gotas de um mover de milagres na vida dele. E que o grande mover seria derramado no Brasil nas próximas décadas. Então, em 1936, esse homem chamado Smith Wigglesworth, em Sydney, na Austrália, ele profetizou que o seu ministério tinha apenas gotas daquilo que seria um grande mover de milagres. E esse mover seria derramado no Brasil nas próximas décadas. Queridos, sabe quantos mortos esse missionário Smith Wigglesworth ele ressuscitou? 25 mortos. Eu acho que não tinha enterro que ele chegava que o morto não ressuscitasse. Ele acabava com toda e qualquer cerimônia fúnebre. E Deus falou para ele: olha, Smith, isso que está acontecendo no seu ministério, na tua vida, são apenas gotas de um poder sobrenatural que eu vou derramar sobre uma nação chamada Brasil e nas próximas décadas. Mas, queridos, deixa eu falar uma coisa. Eu creio de todo o coração que as promessas do Senhor sobre o Brasil vão se cumprir. E que estas
esse derramar de um grande mover sobre a nação virá através do caminho da tempestade, virá através do caminho do fogo, virá através do caminho da perseguição. Porque a verdade é que quando a igreja não tem perseguição, a igreja se acomoda. Os ventos estão favoráveis, não existe ondas bravias, o barco vai e voga calmamente. Mas quando vem a tempestade, quando vem as tormentas, quando vem a perseguição, quando vem o vendaval, o vento forte, o fogo, o que é feito? Todos começam a clamar, a buscar, e aí é que a igreja se fortalece. Então, queridos, para essas profecias e promessas se cumprirem sobre o Brasil, não haveria outro caminho, só esse caminho mesmo. Portanto, alegre o seu coração nesta noite. Comece a pensar, aquilo que você achava que não era bom, Deus transforma em bênção. Deus faz com que seja transformado em bênção. É duro acreditar, né? É duro aceitar nessa hora, mas Deus transforma em bênção. Outra profecia sobre o Brasil, 1970, Kenneth Reagan, ele disse que assim como o Brasil encantou o mundo através do futebol, as nações seriam abaladas pelo grande despertar que o Senhor estaria levantando no Brasil. O Brasil já foi conhecido no mundo pela bola, pelo futebol. Hoje não é mais, né? Mas hoje, nos últimos tempos, no final dos tempos, o Brasil seria conhecido no mundo pelo grande despertamento, pelo grande avivamento e pelo grande mover que Deus estará realizando. Eu creio, você crê nisso? Olha, queridos, eu vou te dizer mais alguma coisa. Para Deus, não importam as circunstâncias. Será que Deus tem campo favorável para ele operar? Não, Deus não tem campo favorável para ele operar. Ele opera em qualquer condição, em qualquer terreno, em qualquer circunstância. E aliás, são nas circunstâncias mais difíceis que o poder de Deus mais se revela. Em toda a Bíblia Sagrada, foi no fogo, na tempestade, nas circunstâncias mais difíceis que o poder de Deus mais se manifestou. 1989, tem mais, olha, em Montemor, São Paulo, numa conferência, John Walker, ele profetizou que o Brasil lançaria jovens para um grande avivamento, e a igreja brasileira trará vida para aqueles que estavam espiritualmente mortos. Promessa específica, e principalmente para os jovens. Deus levantaria um exército de jovens para trazer vida a todos aqueles que estariam mortos espiritualmente nas nações. Jovem, essa profecia, essa promessa é para você. Coloque-se hoje mesmo diante de Deus como alguém que vai estar preparado para encabeçar essas fileiras de exército. 1995, Mike Shea, conhecido de alguns jovens nossos, né? Aquele que é grandemente usado no louvor. Mike Shea, em Londrina, ele disse a seguinte frase: a adoração é o dom redentivo do Brasil. Olha só que lindo. Mike Shea, um levita, adorador, ele disse que a adoração é o dom redentivo do Brasil. Redentivo é o quê? Que liberta. Então o Brasil tem esse dom de libertação através do louvor. O Brasil tem esse dom de redenção através do louvor. Que maravilha, né? E ele disse: o Rio do Leão irá fluir sobre a nação brasileira. Olha que lindo. O Rio do Leão irá fluir sobre a nação brasileira. Aleluia! 12 vezes mais do que já fluiu na América do Norte. Gente, isso aqui é arrepiar. O Rio do Leão, vou repetir de novo, o Rio do Leão
ele há de fluir sobre a nação do Brasil 12 vezes mais do que já fluiu em toda a América do Norte. Sabe o que é isso, gente? O Rio do Leão fala das águas do avivamento que virá sobre o Brasil. A América do Norte já teve um dos maiores avivamentos do mundo. Foi da América do Norte que saíram missionários espalhados por todo o mundo. E Mike Shea, ele obteve essa revelação que aqui no Brasil, esse Rio do Leão, esse rio de avivamento, fluiria 12 vezes mais do que em toda a América do Norte já fluiu. Acho que vocês não entenderam ainda, não. Ninguém falou glória a Deus, ninguém falou aleluia. Gente, se alegra. Se alegra. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, não morreu ninguém, gente. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, nós estamos na mão de Deus, nós não estamos na mão de nenhum governante. Alegrai-vos na mão de Deus, alegrai-vos sempre no Senhor. Vou ler de novo, quem sabe vocês entendam. O Rio do Leão fala de águas do avivamento. Irá fluir sobre a nação brasileira, 12 vezes mais do que já fluiu em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer época na América do Norte. 12 vezes mais, aleluia! Pronto, agora despertaram, né? Eita! Falei, será que eu estou pregando um velório? Que é isso, gente? Ó, eu vou dizer uma coisa. Sabe como o Evangelho chegou até nós aqui hoje? Sabe por que hoje nós temos a palavra, o Evangelho? Foi por causa de uma grande perseguição em Jerusalém. Os discípulos de Jesus estavam tudo lá, no glória, no reteté, naquela coisa boa que estava acontecendo. Houve o Pentecostes lá em Jerusalém, 120 reunidos ali no cenáculo durante 10 dias, veio aquele grande poder sobre eles, eles estavam lá, olha, maravilhados, poder, Espírito Santo, Pentecostes. De repente veio o que sobre eles? Uma perseguição. E o que aconteceu através dessa perseguição? Cada um foi para um lado. Ficasse ali, todos seriam mortos. Cada um foi para um lado. Um foi para cá, outro foi para lá, outro foi para lá. Aí cumpriu-se a ordem que Jesus havia dado. Mas vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que era onde eles estavam, e onde eles ficariam se não houvesse perseguição. E era onde eles estavam e queriam ficar. Mas vós, o plano que eu tenho sobre vocês é de vocês serem minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Brasil, América do Sul, América do Norte, que eles nem sabiam que existia naqueles dias. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra, não só aqui em Jerusalém. E se não houvesse perseguição, será que eles teriam saído? Não. E sabe o que quer dizer a palavra testemunha? Mártir. Jesus está dizendo, vocês serão meus mártires, não só em Jerusalém, mas na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:9, depois você confira lá. Aí eu pergunto, a perseguição naqueles dias foi boa para a igreja ou não? Agora eu pergunto, a perseguição sobre a igreja brasileira nesses dias atuais vai ser boa ou ruim? Boa, no sentido de as promessas e não vai ser agradável, é claro, ninguém gosta de ser perseguido. Eu vou dizer, aquilo que eu profetizei há um ano e meio atrás, está para se cumprir. Uma grande perseguição sobre a igreja brasileira. Preparem-se. Se você já orava, ore ainda mais. Se você já tinha o hábito de jejuar, jejue ainda mais. E agora,
a coisa vai apertar. Vai apertar sim, vai apertar. Mas por outro lado, a igreja se desperta. Por outro lado, a igreja se aviva. Por outro lado, a igreja se fortalece. E por outro lado, a igreja vai cumprir a missão que Jesus determinou sobre nós. Porque está muito bom, né? Louvar a Deus, adorar quando tudo está favorável. O rei está a nosso favor, as coisas estão a nosso favor, a mídia não, nunca foi a favor. Mas grandes artistas, pessoas populares estão favoráveis. Esse ambiente não é bom, essa situação não é boa para a igreja. Acomoda, tira a ação da igreja. Mas quando vem a perseguição, vem também a ação. A perseguição traz também a ação. E a ação qual é que Jesus está requerendo de nós? Assim como nós recebemos de missionários que vieram das terras da América do Norte, da Europa, trouxeram a palavra para nós, outras pessoas estão precisando em outras terras. Quem sabe é o momento agora. Ó, tchau. Eu não quis ser missionário quando tu estava, vou ser missionário agora. Tchau. Estou indo. Outra profecia, queridos. O Brasil, esse mesmo Maitia, ele profetizou que o Brasil foi escolhido para levar o nome do Senhor nos últimos dias. 1997, John Kilper, ele disse, o espírito da profecia será abundante no Brasil e seus jovens falarão em nome do Senhor e farão milagres poderosos em todo o planeta. Percebam, queridos, que a maioria das profecias são para os jovens. Não quer dizer que nós, os veteranos, não estejamos incluídos nesse plano. Mas a maioria das profecias aí são para os jovens. Jovens. Aqueles que têm um futuro pela frente, são eles que Deus vai usar no avivamento mundial daqui para frente. Nós fizemos a nossa parte, que era ensiná-los, discipulá-los, passar o evangelho para eles. Agora essa futura geração vai levar o evangelho para todas as nações. 1997, essa vocês conhecem, Valnice Milhomens. Ela profetizou que o governo do justo irá se levantar com majestade e poder. Mas ela profetizou que Deus levantaria o governo do justo para trazer o país para o seu verdadeiro lugar. E ela profetizou que Deus direcionaria o Brasil como pão para alimentar o mundo. O Brasil é conhecido por ser celeiro de alimentos para o mundo. A cada 5 pratos de comida no mundo, 1 vem do Brasil. Mas essa pastora, ela profetizou que o Brasil alimentaria o mundo, não só física, materialmente, mas também e principalmente espiritualmente. O Brasil sendo pão para o mundo. Aí tem outra promessa. 1999, Bob Jones, em Kansas City, ele viu um movimento de jovens, olha aí, jovens, que sairia do Brasil e correria por todas as nações da terra. Um grande movimento de jovens saindo do Brasil e percorrendo todas as nações da terra. Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas eu sei que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai fazer. Amém? 2004, Dave Robson, ele disse, o Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito que despertará o mundo. Em 2004, em Toronto, Stacey Campbell, essa é conhecida, já profetizou várias vezes sobre o Brasil. Ela profetizou que o espírito ela profetizou que o espírito de corrupção seria abalado e uma unção de justiça iria elevar o Brasil a uma posição de elevado destaque sobre o mundo.
levando um grande avivamento sobre toda a terra. Essa Stacy Campbell, ela já profetizou outras ocasiões a respeito do espírito de corrupção sendo vencido no Brasil. O mover de Deus nesse sentido já começou. Agora, creio que intensificado as nossas orações, todo esse espírito de corrupção sobre a nação há de cair por terra. Ainda que os que venham sejam especialistas nisso, né? Através da oração do Brasil, esse espírito de corrupção há de cair. Amém? Amém? 2005, em Manaus, Benny Hinn profetizou, não sou muito a favor, mas ele deu uma profecia dizendo que no Brasil, o Espírito do Senhor, aliás, o Espírito do Senhor trouxe ele ao Brasil para repartir poder com uma nova geração, e que estaria nascendo de líderes que iriam avançar sobre toda a terra com poder e glória. Bateu com as outras profecias. 2005, em Campos, Martin Scott, ele disse: o Brasil terá uma companhia de profetas que trará luz para as nações, e que a perspectiva de avivamento para os milhares e milhares de profetas, ativos e fiéis, para a igreja do Senhor, para tudo o que está por vir. Aí, esse Martin Scott, ele profetizou que no Brasil seria levantado uma grande companhia de profetas para preparar, fortalecer a nação sobre tudo o que estaria por vir. 2006, Grant Cook, ele profetizou em Curitiba que dos vilarejos do Brasil, homens sem grife, homens desconhecidos, iriam abalar as estruturas dos sistemas religiosos, saindo do Brasil para as nações, gerando fome por todo o mundo e arrependimento. Percebam que a maioria, se não todas ou quase todas, batem num aspecto. Brasil como celeiro de missionários para o mundo. Do Brasil saindo pessoas para levar o evangelho para todo mundo. Aí pensa comigo, querido, se não está para se cumprir dessa forma. Por que pessoas saem de países como a Venezuela, Haiti, que tem problemas políticos, econômicos, e vêm para o Brasil em busca de uma condição melhor? Queridos, se nós vamos enfrentar dificuldades no Brasil, e eu creio que virão, muitas pessoas estarão querendo sair. E nessa de saírem, é que eles vão levar o evangelho para o mundo. Não foi assim em Jerusalém? Estava tudo bem, maravilha. Veio a perseguição, começaram a ir para outras partes do mundo. Deixa eu falar mais uma aqui, olha. 2006, John Arnold, em Toronto, ele disse: o Brasil vai avançar e vai lançar sementes para todas as nações, fluindo através de uma adoração para queimar, para trazer justiça. 2006, a última, Andrew MacDonald. MacDonald é o sobrenome dele, tá? Do Andrew. Ele profetizou que o Brasil seria líder de avivamento por toda a Europa, até chegar em Jerusalém. Então se preparem. Talvez você seja um desses que Deus vai querer usar lá fora, na Europa, em outras partes do mundo. Quem sabe a situação aqui vai ficar tão difícil, tão precária, que você vai dizer: não dá mais, estou saindo. Aí nisso que você sai, Deus vai te usar lá fora, em outro país. Talvez seja uma circunstância de trabalho, não sei, mas eu sei de uma coisa: Deus irá cumprir todas essas profecias.